Paz del Senhor. É uma alegria mais uma vez estar aqui em Pointe-Genil. É uma alegria estar aqui uma vez mais em Pointe-Genil. Visitar meu amigo pastor Luiz Paulo, Visitar sua família, meu amigo pastor Luiz Paulo e sua família. e também visitar o casal Wesley e Vitória, que enviamos para trabalhar com vocês, com os irmãos. Também visitar a Wesley e Vitória, que enviamos para trabalhar com vocês nesta igreja. Trago aqui a saudação do nosso pastor presidente, pastor Levi Barbosa Libarino. Trago os saludos de nosso pastor presidente aqui em Brasil, pastor Levi Barbosa Libarino. Também da igreja ADF em Budas Artes, São Paulo. Também da igreja ADF de Embu de las Artes, São Paulo. É a cidade mais hermosa, é a cidade mais bonita, mais agradável a cidade mais hermosa, mais bonita de toda a grande São Paulo. De toda São Paulo, a grande São Paulo, Embu de las Artes é a cidade mais bonita. Os dois aqui não vão concordar não, porque eles são de uma cidade próxima, Itapecerica da Serra. Os dois não estão de acordo comigo porque são de outra cidade, Itapecerica da Serra. Mas estamos felizes de poder ver o que Deus tem feito através da vida desta igreja e também o compromisso deste casal em ajudar a obra de Deus. Estamos felizes de ver o que Deus está fazendo nesta igreja e também do compromisso de este matrimônio, desta pareja, em apoiar a obra aqui. Nós chegamos aqui não apenas para visitá-los, mas tínhamos também um compromisso em Portugal. He venido aqui também, não só para visitá-los, mas também teníamos um compromisso em Portugal. O pastor Luiz Paulo nos acompanhou, parte aconteceu, parte não, né? O pastor nos acompanhou até aqui e algo aconteceu de lo que estava previsto, outro não, mas estamos dentro da direção de Deus. Pero estamos bajo a direção de Deus. E hoje, para ministrar a palavra aos irmãos, e hoje vou ministrar a palavra aos irmãos. Eu preciso do mais forte ao meu lado. Eu necessito o texto, né? O hino. O pecado para, é forte. Para ministrar a palavra aos irmãos, eu necessito de que o mais forte que eu esteja a meu lado. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. A palavra é dele. A palavra é de Ele. E quem toca no coração é Ele. E quem toca nos corações é Ele. Através da sua boa e poderosa palavra. Por meio de sua boa e poderosa palavra. Eu quero ler com os irmãos Atos dos Apóstolos. Quero ler com os irmãos Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3, versículos de 1 a 6. Capítulo 3, versículo de 1 a 6. Pedro e Juan subiam juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento, que era llevado y dejado cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amém. Amém. Este texto é a narrativa do início, a formação da igreja cristã logo após a ascensão de Jesus. Este texto é uma narrativa do começo da igreja em Hechos de los Apóstoles. O início foi a descida do Espírito Santo. O início foi quando vino o Espírito Santo sobre a igreja. Depois outros fatos vêm acontecendo, como a instituição de uma organização diaconal. Depois aconteceram outras coisas, como
la institución de una organización, de los diáconos y cosas semejantes. A explosão do evangelho sendo pregado, ou a pregação do evangelho. Hubo una explosión de predicación del evangelio y el evangelio ha crecido y desparramado. O encontro de Saulo, transformado em Paulo, a caminho de Damasco. El encuentro de Pablo con Jesús en el camino de Damasco, cuando él fue transformado en Paulo. Amém. Então, eu quero trazer aqui os fatos, ou seja, algumas considerações que aconteceram antes desses fatos importantes virem acontecendo. Yo quiero compartir con ustedes y traer algunas consideraciones antes de que estos hechos hubieran acontecido, estos factos. E nós escolhemos esse texto do coxo de nascença, do capítulo 3. He elegido este texto del paralítico, del cojo de nacimiento, del capítulo 3. Era a oração da hora nona, e os discípulos, como era hábito dentro da sua antiga religião, da sua antiga devoção, ir ao templo para orar ao Senhor. Como vemos, era un hábito de los discípulos ir al templo a la oración. Era un hábito que tenía ya de su religión antigua. O dia judeu começava às 6 e terminava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. El día judío empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Portanto, a hora terceira era às 9 horas, Por lo tanto, la hora tercera era 9 horas de la mañana. a sexta ao meio-dia e a nona às 3 horas da tarde. La hora sexta era a las 12 y A nona às 3 horas da tarde. la hora novena era a las 3 de la tarde. Havia uma concordância em que a oração era eficaz a qualquer hora que se oferecesse. O judeu acreditava nisso, como nós também. Ellos estaban de acuerdo que la oración era eficaz en cualquier momento que se hacía la oración. Mas também havia um sentimento de que a oração era duplamente apreciada por Deus se fosse feita nos átrios do templo, isso dentro do conceito dos apóstolos inicialmente, e em especial nos horários específicos. También había la creencia que la oración era apreciada por Dios hecha en el templo dentro de algunos horarios específicos. A oração, voltando ao pensamento, a oração era importante a qualquer momento, mas havia... Sim, pode. Sí. Volviendo al pensamiento, construyendo el pensamiento de que la oración era importante en cualquier momento. Isto, qualquer momento. Mas, entretanto, era importante cumprir a disciplina da oração da sua antiga religião. Pero era importante cumplir la disciplina de la oración, la disciplina que ya había en la religión antigua. Na hora da oração, Pedro e João, o que fazem? Eles vão ao templo para cumprir este ritual para eles importantíssimo. Entonces, en aquel momento de la oración, Pedro y Juan van al templo para cumplir el ritual que era importante para ellos. Eles tinham uma nova fé, não podemos deixar de lembrar isto. Ellos tenían entonces ya una nueva fe. Mas eles não usavam de desculpas para não cumprir uma lei disciplinar da sua antiga fé que eles achavam muito importante. Aunque ellos ya tenían una nueva fe, ellos no usaban de excusas para no cumplir lo que antes já estava determinado por su religião. Tem um lado bom e um lado ruim nesses fatos, né? Então, há dois lados nisso, um lado bueno e um lado que não é tão bueno. Bom pelo desejo de agradar a Deus. Lo que havia de bueno era o desejo de agradar a Deus. Ruim pelo fato de manter uma tradição já ultrapassada. Pero havia algo que não era bueno porque eles queriam também manter a tradição que já estava passada. Porque eles escolhiam um lugar específico para a verdadeira devoção, para a verdadeira oração. Porque eles elegiam um lugar específico
para la verdadera adoración. No entanto, Jesus já havia alertado a algumas pessoas Jesús ya había enseñado y alertado a algunas personas que a devoção, a adoração, ela não é ritualística, que la adoración, la devoción no es a través de rituales, mas é em espírito e em verdade. pero el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. No entanto, os apóstolos, eles mantiveram os hábitos antigos. E nós vemos duas situações aqui. No obstante, los apóstoles se mantuvieron en los hábitos antiguos. E aqui eu vejo fé, porque acreditavam que a oração, através da orientação de Jesus, ela tinha efeito. Yo veo entonces aquí fe, porque ellos creían que la oración a través de Jesús, Ela tinha um efeito, né? que la oración a través fazia de bem. Jesús tenía poder, era efectiva. Mas eles também gostavam da disciplina. Pero ellos también daban importancia a la disciplina. Então, os mestres iniciais da igreja, os apóstolos, eles entendiam que, dentro da igreja primitiva, que a nova fé e a velha disciplina, fé e disciplina, Entonces los maestros de la iglesia, los primeros, los apóstolos, entendieron que la nueva fe, la fe y la disciplina, poderiam andar juntas. la fe y la disciplina deberían andar juntas. E Paulo traz esta orientação em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 7. Y Pablo nos orienta o trae esta orientación en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 e 7. versículos 6 y 7. Está aqui? Nós vamos ler juntos. Eu leio em português, os irmãos leem em espanhol. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 y 7. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não vos aparteis de todo irmão, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste. Versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes de que do modo porque vos convém imitar-nos. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Então a gente conclui o seguinte: Entonces llega a una conclusión, que fé e disciplina faziam parte da vida e da cultura espiritual dos antigos mestres da igreja primitiva. podemos concluir que fe y disciplina era una parte importante de la vida espiritual de los maestros antiguos. Então, oração faz Entonces, oración parte da fé cristã, fazia parte da fé cristã e também da fé judaica. Entonces, oración era parte de la fe cristiana y de la fe judía. Porém, a disciplina estava muito ligada àquilo que eles conheceram dentro da antiga religião. Pero su disciplina estaba muy ligada, era muy influenciada por lo que ellos habían conocido en el judaísmo. Uma outra consideração que eu gostaria de trazer para os irmãos é o cuidado e a generosidade. Una otra consideración que me gustaría compartir aquí es el cuidado y la generosidad. No Oriente era costume dos mendigos En el Oriente era costumbre de los mendigos. sentarem à entrada dos templos e dos santuários. Los mendigos sentaban a la puerta de los templos, de los santuarios. Quando eles olhavam para qualquer lugar na cidade e viam lá um templo com uma cruz em cima, eles corriam para lá. Cuando ellos veían un templo en cualquier lugar de la ciudad, ellos iban allí.
Porque eles agiam dessa forma dentro do princípio de que o amor de Deus, atuando no coração do homem, Ellos iban para este lugar porque ellos pensaban que a partir del principio que el amor de Dios actuando en el corazón del hombre faz com que este ser humano, este homem, ele seja cuidadoso, atencioso e mais generoso. cuando el corazón de Dios actúa en el corazón del hombre, el amor de Dios hace con que el hombre sea cuidadoso y generoso con los demás. Então eles trazem a ideia de que o amor do homem e o amor de Deus devem andar sempre junto. Ou o amor de Deus, o amor a Deus, e o amor do homem devem andar sempre juntos. Entonces ellos concluyen que el amor de Dios y el amor del hombre siempre caminan juntos. E Jesus define isso: quem ama a Deus, ama o seu irmão. Jesús ha dicho que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Então, o que nós percebemos é o seguinte, é que era necessário acontecer algo diferente através dos apóstolos para que se senão vai ser muita coisa. Entonces percebemos que era necesario acontecer algo diferente por medio de los apóstoles. Para que confirmasse no coração do povo um desejo de se aproximar ao princípio da mensagem do Evangelho. Entonces era necesario que aconteciera algo diferente con los apóstoles en el medio de los apóstoles para que acontecesse, para que a mensagem do Evangelho entrasse no coração do povo. para que el mensaje del evangelio entrara en el corazón del pueblo. Isso nós vemos no versículo 2, Eso vemos en el versículo 2. quando era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ellos vemos ahí en el versículo 2 que entonces llevaban al hombre cojo de nacimiento todos los días a la puerta hermosa para pedir limosnas. E vendo ele a Pedro e a João, Y él, cuando vio a Pedro y Juan, que iam entrar no templo, ellos iban a entrar en el templo, implorava que lhe dessem uma esmola. él le pedía a ellos que le diera una limosna. Esse cuidado e essa generosidade só foi possível porque houve um primeiro contato. Este cuidado y esta generosidad solo fue posible porque hubo un primer contacto. Com esse primeiro contato chega uma mensagem. Y con este primer contacto vino un mensaje. E essa mensagem entra no coração. Y este mensaje entra entonces en el corazón de él. No caso do coxo, ele foi curado. No caso do coxo, a mensagem foi de cura. En el caso de este cojo, el mensaje que entró fue el mensaje de sanidad. Fue sanado. Quando nós olhamos para o contexto do mundo, há um contato, Cuando miramos para el contexto del mundo, hay que haber un contacto, uma mensagem, un mensaje. e a mensagem entra no coração do homem. Y cuando el mensaje entra en el corazón del hombre, Aí vem o cuidado de Deus para essa vida. y entonces viene el cuidado de Dios para esta vida. Isso é o que aconteceu conosco. Esto es lo que ha acontecido con nosotros. E é o que pode acontecer quando nós levarmos essa mensagem para alguém. Y es también lo que acontece o que va a acontecer cuando llevamos este mensaje a alguien. Temos uma terceira consideração, Hay una tercera consideración, que são os sinais. que son las señales. A admiração do povo em relação ao milagre que aconteceu ao coxo, ao corro, né? À porta do templo, La admiración del pueblo con relación al milagro que aconteció con aquel cojo en la puerta del templo foi resultado da iniciativa de Pedro e João, fue resultado de esta Iniciativa. iniciativa de Pedro y Juan de irem ao templo para o momento da oração. de ir al templo para el momento de la oración. Significa que quando nós estamos com o coração no templo, Significa que cuando tenemos nuestro corazón en el templo, vamos trazer o templo para o céu. Quando nós temos o coração em Deus, cuando tenemos el corazón en Dios, as nossas atitudes são atitudes que trazem, de alguma forma, nuestras actitudes son actitudes que tratan de alguna forma a necessidade daquele que está ao nosso lado.
que cuida de la necesidad de los que están a nuestro lado. Os sinais acontecem porque nós temos uma preocupação de cuidar. Las señales acontecen cuando tenemos la preocupación de cuidar. A confiança adquirida nos tempos e nas jornadas de Jesus os fizeram ter autoridade. A confiança adquirida nos tempos de Jesus, os apóstolos, eles ficaram confiantes porque eles andaram com Jesus. Andaram com Jesus, e andando com Jesus, eles criaram uma certa confiança, robustez. Los discípulos andaron con Jesús y adquirieron confianza. Para que se citassem o nome de Jesus, Adquirieron la confianza para que cuando ellos usasen el nombre de Jesús, o nome de Jesus teria poder para atuar em qualquer situação. el nombre de Jesús tendría poder para actuar en cualquier situación. E este foi um momento importante de usar o nome de Jesus. Y este momento fue importante en que ellos usaron el nombre de Jesús, Uma arma poderosa una arma poderosa que poderia, através das suas vidas, que a través de sus vidas poderia transformar a vida de alguém. podrían transformar la vida de alguien, de otro. Marcos capítulo 16, versículos 17 a 20, En Marcos capítulo 16, 17 a 20, diz o seguinte: estes sinais hão de acompanhar os que creem. dice, estas señales seguirán a los que creen. Em meu nome expelirão os demônios, En mi nombre echarán fuera demonios, falarão novas línguas, hablarán nuevas lenguas, pegarão em serpentes, tomarán serpentes, e se alguma coisa mortíferas beberem, não lhes fará nenhum mal. y si beberem alguna cosa mortífera no les hará daño. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, Pondrán las manos sobre los enfermos eles ficarão curados. y ellos sanarán, serán sanados. Isso foi quando Jesus ascendeu Eso fue cuando Jesús se ascendió al cielo. e deixou esta mensagem para os seus discípulos. Dejó este mensaje a sus discípulos. E eles aprenderam com isto que para a experiência de superar o mundo material, Y ellos aprendieron que para tener la experiencia de superar el mundo natural, material, precisa ter uma relação com o espiritual. para superar la experiencia con el mundo natural, es necesario tener una relación con Dios. A vida no mundo com o mundo espiritual, a relação com o mundo espiritual, a vivência com o mundo espiritual, La vida, la vivencia con el mundo espiritual, torna possível os sinais de Deus aparecer no mundo material. torna posible que acontezcan los señales en el mundo natural. Por que nós muitas vezes não percebemos os sinais de Deus na nossa vida? Porque muchas veces nosotros no percibimos las señales de Dios en nuestra vida. Porque muitas vezes não temos esta ligação, esta vivência com o mundo de Deus, que é o que realmente provoca os sinais no mundo material. Porque nos falta esta relación con el mundo de Dios, con el mundo espiritual, para que acontezcan las señales en el mundo natural. E o mundo de Deus, ele vem para esta terra, para este mundo, em qualquer área da nossa vida, Y el mundo de Dios puede venir a este mundo en cualquier área de nuestra vida, através de nós. a través de nosotros. Nós somos as testemunhas. Nosotros somos los testigos de Jesús. Nós somos aqueles que falamos de Jesus. Somos los que hablamos de Jesús. Somos aqueles que transmitimos os sinais de Jesus para o necessitado. Somos los que podemos transmitir las señales de Jesús para los que no creen. Então eu quero estimular você a ter uma vida próxima de Deus, próxima de Jesus. Se estimule nesta mañana a acercarse más de Jesús. Acercar-se mais, olha, estou até usando o termo acercar-se, né? Ter uma vivência maior com o mundo de Deus. Tener una vivencia mayor, más grande, más íntima, una intimidad mejor con Dios. Os sinais acontecem. Cuando tú tengas una intimidad mejor con Dios, las señales acontecerán en tu vida. Aleluias, aleluias. Quem sabe tem algum sinal de Deus para a sua vida ou através da sua vida para uma situação específica. A lo mejor hay una señal de Dios queriendo fluir en tu vida en una situación específica. Aleluias. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer aqui. Una otra consideración que quiero hacer. Duas palavras, Dos palabras, o mesmo sentido,
el mismo sentido a mesma realidade y la misma realidad e uma condição muito diferente. en una condición diferente. Ou seja, duas condições baseadas numa mesma mensagem. O sea, dos condiciones basadas en un mismo mensaje. Eu gostaria, se possível, colocasse o texto aqui, que é importante isso. É possível colocar o Verso texto? 2. Capítulo 3 de Hechos, versículo 2. Verso 2. Pode ler, pastor. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Corro. Essa é a palavra importante nesse texto. Cojo. Corro. Verso 6. Versículo 6. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo Aí, plata. No tengo. No tengo. É só isto. Pedro dijo, no tengo. Corro e no tengo é a mesma expressão no original. Corro ou coxo e no tengo é a mesma expressão no original. Cojo y no tengo es la misma expresión del texto original. Na nossa versão é muito diferente, En nuestra versión es diferente. mas no texto original é a mesma expressão, Mas en el texto original es la misma expresión, que significa começar por baixo. que significa empiezo por abajo. É aquela pessoa que não tem condição. Es la persona que no puede. É aquela pessoa que não tem possibilidade. Es la persona que no tiene posibilidad. Ele era coxo de nascença. Él era cojo de nacimiento. Uma pessoa sem possibilidade desde que nasceu. Una persona sin posibilidad desde que había nacido. E aí vamos para o verso 6. Ahí vamos y vemos el versículo 6. Quando ele fala não tengo, Cuando él dijo, no tengo, é a mesma expressão que significa estou por baixo. es la misma expresión que significa estoy por abajo también. Eu não possuo. Pedro ha dicho, no possuo, Eu não tenho condições. no poseo, no tengo condiciones también. Não posso fazer nada. No puedo hacer nada también. Um era coxo, o outro não tinha nada. Uno era cojo, empezaba por abajo, y Pedro viene y también dice, yo también empiezo por abajo. Não tenho condições. No tengo condición. A diferença desses dois era a condição deles. La diferencia de los dos era la A sua condição. condición de los dos. A diferença estava na ação e na atitude de cada um. La diferencia estaba en la acción, en la actitud de cada uno. O coxo, ele ia pedir esmola. El cojo iba a pedir limosna E os apóstolos iam conversar com Jesus. y los discípulos iban a conversar con Jesús. Assim somos nós. Así somos nosotros. Nós não temos nada. No tenemos nada. O pastor Luiz também não tem nada. Pastor Luis también no tiene nada. Eu também não tiene tenho nada. nada. Nós não Yo temos tampoco nada. no tengo nada. E nós achamos que o outro tem tudo. A veces pensamos que el otro tiene, Não está na mesma condição que você pero la verdad que uno está en la misma condición que tú. No e tenemos que nada. eu. E na mesma condição que eu, que nós. Que nosotros no tenemos nada. A diferença é que tipo de atitude você tem quando você está em necessidade. La diferencia es el tipo de actitud que tú tienes cuando no tienes nada, cuando está en necesidad. Um ia pedir esmola, Uno iba a pedir limosnas, o outro ia falar com Jesus. el otro iba a hablar con Jesús. Estavam no mesmo lugar, Estaba en el mismo lugar, na mesma situação. en la misma situación. Não tinham nada, No tenían nada, mas tinham uma condição e uma atitude diferente. pero tenía una condición y una actitud diferente. O nome de Jesus Cristo El nombre de Jesucristo era o nome da autoridade. era el nombre de la autoridad. Versículo 6. Versículo 6. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya, Eu não tenho. aleluya. Yo Aleluia. no tengo, Eu não tenho, mas Jesus tem. yo no tengo, pero Jesús tiene. Aí eu faço uma pergunta para todos nós aqui. Nós viemos pedir esmola Yo hago una pregunta a nosotros. ¿A qué venimos? ¿Pedir limosna ou viemos conversar com Jesus? o venimos conversar con Jesús? Viemos pedir a Jesus uma solução ¿Venimos pedir a Jesús una solución ou viemos reclamar da situação? o venimos quejarnos de la situación? Esses somos nós. Esses Sou somos eu e nós. você.
yo y tú. Muitas vezes fica esquecido. O homem esquece que ele tem o sopro de Deus na sua vida. Hay muchas veces nos olvidamos que tenemos O sopro de Deus. el soplo de Dios en nuestra vida. Não há dúvida, não há nenhuma contradição de que somos finitos. No hay duda que somos finitos, Mas nós precisamos considerar que Deus, na sua presciência, no seu amor, no tenemos duda que hay un fin para nosotros, pero tenemos que considerar que Deus, na sua el presciência amor de Dios, e na sua presciência, confiar en su presencia, Ele nos preparou, que en su presencia Él nos preparó, mortais, finitos, mortales, finitos, Ele nos preparou uma salvação poderosa. pero en esta condición de mortales y finitos, Dios nos ha preparado una salvación poderosa, Uma esperança que não morre, una esperanza que no muere, uma redenção eterna. una redención eterna. Não tenho, No tengo, mas em nome de Jesus Cristo. pero en el nombre de Jesucristo. Levanta e anda. Amén. Esta é a mensagem dos apóstolos. Este es el mensaje de los apóstoles. Neste ambiente tão difícil de conviver, En este ambiente tan difícil de vivir, de convivir, que havia pessoas que adoravam, había personas que adoraban as pessoas que esmolavam, y personas que pedem esmola. que pedían limosnas. E nós precisamos fazer um questionamento para a nossa vida. Y nosotros tenemos que hacer una pregunta, un cuestionamiento a nuestras vidas. Eu sou aquele que peço esmola ou sou aquele que reconheço que Jesus é tudo na minha vida? ¿Yo estoy pidiendo limosnas o soy aquel que cree que el Señor tiene el poder para darme y para bendecirme? Aleluias. O nome de Jesus é poderoso, irmãos. El nombre de Jesús es poderoso, hermano. Aleluias. O Quantos nome creem de nisso? Jesus Diga é bem. poderoso. El nombre de Jesús es poderoso. Hay Aí- poder en su nombre. Aí eu estou lá no Embu das Artes, tá? Então, meus irmãos, parem de pedir esmola. Entonces, hermanos, yo voy a decir lo que digo allá en mi iglesia. Paren de pedir limosnas. Falem com Jesus. Hablen con Jesús. Conversem com Ele. Converse con Él. Corram para Ele. Corran hacia Él. Abrace esse Cristo poderoso. Abrace ese Cristo poderoso. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. En el nombre de Jesús de Nazaret, Segue seu levanta, caminho. Você é espiritual e tem o sopro de Deus na sua vida. Usted tiene el soplo de Dios en tu vida. Aleluias. Aleluya. Aleluias. Agora existe uma situação num texto que nós não lemos. Versículo 7, por favor. Ahora en el versículo 7, por favor, mírelo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. O que nós percebemos aqui, irmãos, é que mesmo que nós direcionemos alguém, damos um direcionamento para alguém, Lo que percebimos en este texto es, aunque nosotros damos una dirección para alguien, alguns nós precisamos pegar pela mão. hay algunos que además de dar una dirección necesitamos tomar por la mano. E precisamos carregá-lo. Y a veces necesitamos llevarlo con nosotros. Senão ele não vai chegar aonde é necessário chegar. Porque si no, esta persona no va a llegar donde es necesario que llegue. Lembra-se de Jesus quando manda os pescadores, ou seja, os seus discípulos, lançarem a rede. Lançai a rede. Acuérdase de cuando Jesús dijo a los discípulos, echar las redes. Eles já estavam desanimados. Não adianta, mestre. Ellos estaban desanimados y decían, no, mestre, hemos pescado toda la noche. Mas Jesus falou, lançai a rede. Pero Jesús dijo, echad vuestras redes. Algumas pessoas nós precisamos pegar pela mão. Hay algunas personas que necesitamos tomarlas de la mano. Tem pessoas que vivem esmolando a vida inteira dentro da própria igreja com tantos benefícios de Deus para ele. Hay personas que siguen toda la vida, aún dentro de la iglesia, pidiendo limosna toda la vida, aún dentro de la iglesia. Aí nós precisamos pegá-lo pela mão, Necesitamos tomar a esta persona por la mano levantá-lo. y ayudarlo a levantar. Versículo 7, por favor. Versículo 7, por favor. Tómale de la mano. Tomándolo por la mano derecha, le Isso. levantó. E ao momento, Y al momento Se se le afirmaron afirmaron los pies y los tobillos. o outro verso, por favor, o 8. 8. Y saltando se puso en pie y anduvo.
y entró con ellos en el templo y andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Alguém precisa do seu abraço, da sua mão estendida. Alguém necessita de tu abraço, de tu mano tendida. Aleluias. Aleluia. Eu quero cantar um louvor. Posso cantar? Eu quero cantar uma canção. Pode cantar, irmãos? Pode? Sim, pode. Quero convidar aqui os dois Vou invitar aqui o cantores. missioneiro que me ajude aqui. Nós ensaiamos pelo WhatsApp, tá? Nós ensaiamos pelo WhatsApp. Eles ensajaram por WhatsApp. Esses dois aqui me fazem falta lá, pastor. Fazem falta os dois. Ha dicho que os dois hacen falta allá. Bueno. Eu quero louvar a Deus com um louvor que tem muito a ver com todo esse ambiente aqui, desse moço, desse coxo. Eu quero alabar ao Senhor cantar uma alabança aqui. E aqui tem a ver com esse ambiente do coxo. Quero cantar uma canção que tem que ver com este ambiente del cojo. Eu não posso interpretar. Vamos lá. O clamar. Ficou baixo. Aí você canta. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. A ti. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Aleluia. Aleluias. Eu quero fazer uma oração com você. Enquanto a Vitória canta aí, bem baixinho. Uma convocação para que você possa se render aos pés do Senhor. Vou fazer uma oração. Quero fazer uma oração contigo. Para que você se renda aos pés do Senhor neste Para momento. que usted rinda todo su corazón a los pies del Señor en esta mañana. Eu não sei qual é a sua condição. No sé cuál es tu condición. Se era aquele que pede a esmola No sé si estás pidiendo limosnas ou se está clamando por Jesus. o si estás clamando a Jesús. Mas não importa. Pero no importa. Vamos agora clamar por Jesus. Ahora vamos a clamar a Jesús. Vamos falar com o dono da obra, com aquele que faz em nosso coração a sua vontade. Pida que Él haga su voluntad en tu corazón. Si puede estar en pie, por favor, vamos a orar.
Querido e eterno Deus, nós estamos na tua presença neste momento, Senhor. Lemos a história de um homem que fez um clamor na hora certa, às pessoas certas, com a intenção certa, e ele encontrou abrigo para a sua vida. Ele hizo un clamor cierto, en el momento correcto, con las personas correctas. E ele encontrou solução para a sua vida. E nesta manhã nós estamos fazendo a mesma coisa, Pai. E nesta manhã estamos fazendo o mesmo. Nós queremos falar no teu nome, queremos clamar pelo teu nome. Clamamos, Senhor, por tu nome, solo por tu nome. Nos rendemos a ti, Senhor, em reverência, Nos rendimos a ti, Senhor, em reverência, com fé e disciplina, com fé e disciplina, confiando de que os sinais confiando em que as señales seguem aqueles que creem. siguen a los que E creen. nós cremos que os sinais da tua presença, Nosotros creemos que las señales de tu presencia, eles serão reais na nossa vida. las señales serán una realidad en nuestra vida. Meu Deus, Oh Dios, manifeste neste coração manifiéstate a este corazón necessitado, necesitado, que precisa de um abraço, que necesita de un abrazo, que precisa, Senhor, da tua preciosa presença, que necesita de tu preciosa presencia e que acredita de que o teu nome é poderoso. y que cree que tu nombre es poderoso. Aleluias. Aleluya. Visita este coração neste momento. Visita esta vida en este momento. Não temos nada a oferecer à vida dos teus filhos, No tenemos nada para ofrecer a tus hijos, Señor, mas nós temos o Senhor, pero tenemos a ti. o Todo-Poderoso. Tú eres el Todopoderoso. No nome de Jesus Cristo Nazareno, En el nombre de Jesucristo de Nazaret, eu quero pedir a tua bênção, invocar a tua manifestação sobre este coração machucado. pido tu bendición y tú pido manifestación tuya en este corazón lastimado. E que haja cura, Sane este corazón, Señor. que haja solução Que haya solución com a tua manifestação poderosa. con tu manifestación poderosa. Amém. Amén. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Gloria a Dios. Canta a canción. Me rindo a ti. Me rindo a tus pies.